pleno ano jubilar, recordamos a história destas celebrações na Igreja Católica e em cada semana contamos para isso com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco para esta história dos jubileus. Há 8 dias iniciamos essa apresentação no século XVI. Vamos agora mesmo para meados desse século. Exatamente. Para 1550, o jubileu desse ano ainda tinha sido pensado no tempo do Papa Paulo III, mas quem é o Papa desse jubileu é o Papa Júlio III. E já há aqui uma diferença em relação àquilo que nós vimos do jubileu de 1525. Portanto, o jubileu de 1525, no tempo do Papa Clemente VII, já se realizara em plena crise luterana, com a Igreja já muito dividida, mas sem que o Papa tivesse mostrado muita consciência do que é que estava a acontecer e de como é que se devia responder a esse repto. Agora, em 1550, já estamos, digamos, no que poderíamos chamar a resposta católica aos desafios, não só de Lutero, mas de outros reformadores protestantes, como depois se chamaram, como é o caso de Calvino, como é o caso de Zwinglio e de outros. Não é? Também, enfim, o afastamento da Inglaterra por causa de Henrique VIII, não é? E aquela exigência que fosse anulado o seu casamento com Catarina de Aragão, que ainda por cima era tia do Imperador Carlos V, e que o Papa Clemente VII não tinha permitido. Enfim, problemas muito complicados. E, para responder a tudo isso, tinha-se reunido finalmente um concílio ecuménico, um concílio católico, o concílio de Trento, de que certamente os nossos ouvintes e telespectadores já ouviram falar muitas vezes, e que vai ser muito importante, até porque é um concílio que, demorando muito tempo na sua realização, porque tem muitos intervalos, sobretudo 2 grandes intervalos entre as sessões, vai de 1545 a 1563, primeiro em Trento, depois em Bolonha, depois volta a Trento, mas que é, efetivamente, o grande concílio que procura dar uma resposta não só doutrinal aos desafios que os reformadores protestantes tinham lançado, mas também pastoral, outra maneira de se exercer a ação da Igreja, concretamente por parte dos bispos, por parte dos párocos, etc. A formação do clero, há uma série de pontos importantíssimos que têm a ver com esse concílio que, entretanto, estava a realizar. Estamos em 1550, o concílio tinha começado pouco antes, o próprio Papa Júlio III tinha sido, digamos assim, representante do Papa Paulo III no próprio concílio, na realização dessa primeira fase do concílio, mas é um Papa adoentado, mais uma vez, um Papa que tem alguma dificuldade em acompanhar as coisas, tem consciência disso, ele vai ser Papa há poucos anos e no entanto, já há alguns pontos, alguns momentos, alguns toques, digamos assim, tridentinos com este movimento de reforma católica que se vão verificar neste jubileu de 1550. Há, sobretudo, 2 figuras muito importantes que estão em Roma e que, de alguma maneira, dão o tom a esse jubileu. Um deles é Inácio de Loyola, portanto, o fundador dos jesuítas. Os jesuítas eram uma ordem muito recente, tinha sido aprovada pelo Papa Paulo III. Inácio de Loyola está em Roma, está ali bem perto até de São Pedro, e efetivamente marca o tom de uma outra maneira de ser igreja e evangelizar, já com aquele movimento missionário a partir da Europa, que os jesuítas também protagonizaram. Portanto, isso dá o tom. E um outro tom muito importante, e até talvez mais determinante para a própria cidade de Roma, a maneira de ver o jubileu, foi o de Filipe Neri. Filipe Neri, que vive em Roma nessa altura, ele tinha nascido em Florença, mas é padre em Roma, e ali ficará décadas, e vai marcar a cidade com o seu próprio estilo. Era um homem extremamente apostólico, muito amigo dos pobres, muito atento a todas essas formas de pobreza e de exclusão, ao mesmo tempo um homem muito alegre, um homem também aberto àquilo que, olha, o Renascimento tinha trazido no que dizia respeito ao florescimento das artes, sobretudo da literatura e da música. Ele vai fazer nos seus oratórios, com clérigos e com leigos, reuniões, encontros de meditação bíblica, mas também de canto e de oração. Vai levar muita gente às catacumbas, que nessa altura estão a ser redescobertas, né?
E Filipe Neri, com tudo isto e mais alguma coisa, até pela força da sua personalidade muito cativante, ele preenche, digamos, o meio católico de Roma em meados do século XVI e também neste período do jubileu. E marca este jubileu de 1550. Portanto, são duas figuras que, de uma maneira ou de outra, já são um sinal que, numa época em que Trento e o Concílio e as propostas de reforma e também de esclarecimento doutrinal vão andando vagarosamente e com interrupções, mas lá chegará, em 1563, o dito Concílio, estas duas figuras são muito emblemáticas desse novo espírito. E também no que diz respeito ao acolhimento dos peregrinos. Por exemplo, o Filipe Neri, e com outros companheiros, vai estar na origem de uma confraria, a Confraria da Santíssima Trindade, que vai ser depois muito importante em tudo o mais que se fará nos jubileus seguintes para o acolhimento dos peregrinos. Portanto, é um jubileu assim de uma fase ainda intermédia, restos do que ainda vinha lá do espírito renascentista, talvez ainda muito mundano, ao mesmo tempo já com alguns sinais de reforma católica, sobretudo protagonizados por essas duas figuras, e com mais gente do que tinha tido o jubileu de 1525, mas está claro, a Europa está, como agora se diz, em polvorosa, porque esses problemas ligados aos vários reformadores protestantes, às essas igrejas nacionais que entretanto surgiram, por outro lado os imperadores ainda que restavam, isto é muito complicado, as questões entre a França e a Espanha e a Alemanha, tudo isto dá um ambiente muito difícil para se realizar algo que congregasse gente vinda de todas as partes. Aliás, a própria convocação do Concílio e depois a sua realização em Trento, portanto, que era um território que hoje fica no norte de Itália, mas naquela altura pertencia ao Império Alemão, já era um sinal disso. Mas, enfim, há aqui momentos e toques contrastantes de coisas que vinham de trás, mas já atenção àquilo que era preciso resolver. Com uma reflexão sobre as indulgências mais consolidada, pois já nem se fala muito nisso, porque, vamos lá, em termos de doutrina, a doutrina era clara, não é? A indulgência é uma graça que só obtém, sobretudo nesse ano, para que, enfim, as pessoas fiquem completamente purificadas no seu coração e mais prontas e adaptáveis para estarem diante de Deus. Isso é que é a graça do jubileu. O que isso também depois traz de reconciliação, com certeza, com os outros, isso de alguma maneira aí evocando o espírito do antigo jubileu bíblico, que não é a mesma coisa, não é? Como nós vimos. Mas, pronto, estamos em meados de um século muito complicado para a Europa, que complicado continuará a ser, mas o que nós vamos ver nos dois outros jubileus, relativos a este século XVI, é que esse espírito tridentino se vai acentuar e vai defini-los, e já com outro êxito. E veremos já então para o jubileu de 1575 de que forma é que assim aconteceu, num encontro que marcamos consigo, com o Dom Manuel Clemente, para de hoje 8 dias.